Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos na nossa videoaula de número 8 e na aula de hoje nós vamos inserir as paredes aqui no nosso projeto. Eu vou explicar para vocês alguns procedimentos para a gente já começar colocando as paredes. Obviamente, né, pessoal, que essas paredes ainda são, podemos dizer assim, um estudo ainda, né? Não serão as paredes definitivas, porque cada parte do nosso projeto a gente vai realmente fazer os acabamentos, né? Colocando ali o que é que cada ambiente possui, ou seja, por exemplo, dentro de um banheiro a gente vai colocar a parte cerâmica do lado de dentro, do lado de fora a gente pode colocar, por exemplo, uma pintura, né? Uma textura. Então a gente vai fazendo isso daí no decorrer das aulas. Na aula de hoje nós vamos então fazer praticamente a parte de baixo, né? Fazer ali o primeiro andar. Vai ser interessante para você também já ir se familiarizando cada vez mais com o nosso projeto, com o nosso modelo 3D. E mais para o finalzinho dessa aula eu quero fazer também alguns comentários muito importantes relacionados aí à faixa da vista, tá? E aí possivelmente também no finalzinho da aula a gente já vai começar a entrar nos assuntos de configuração de paredes, e aí deixando mais esse assunto de configuração, né, de aplicação das camadas das paredes, realmente então para a nossa próxima aula, tá? Dentro dessa aula aqui nós vamos fazer então aí a inserção das paredes para a gente já começar a modelar o projeto. Vou falar um pouquinho sobre faixa da vista e vamos também entrar um pouquinho relacionado ao assunto aí do editar tipo, né, onde nós vamos realmente configurar aí as paredes no decorrer de todo o nosso curso. Bom, lembrando, né, pessoal, estou utilizando aqui o tema 8 inicial. Se você quiser, você pode abrir esse arquivo, ele está dentro da pasta tema da aula 8, né? E como eu sempre falo, né, o ideal é que você também abra o arquivo que você mesmo vem modelando comigo aí desde o comecinho do curso, tá? Bom, então vamos lá. Nós temos aqui a planta do AutoCAD que a gente trouxe, né, lá do projeto. Esse desenho ele está inserido aqui, ó, na planta do primeiro andar, tudo bem? Essa planta ou esse desenho ele está preso lá no nível 0, tá? Tanto é que se você vir aqui e clicar na elevação, deixa eu só mostrar para vocês, ó, bem aqui, ó, tá vendo onde está o nível 0? Aqui tem um desenho também, ó, tem uma planta aqui, ó, tá? Que é aquela planta que a gente está vendo lá, olhando de cima, tá? Então, aqui, ó, olhando aqui. Isso aqui é apenas, como eu comentei, um guia, né? Uma referência para a gente começar então a aplicar as paredes do nosso projeto. Agora é o seguinte, na hora que a gente aplicar as paredes, pessoal, elas serão inseridas no nível 0. Olha só, vou colocar aqui, por exemplo, no corte AA, aqui. E observem só o seguinte, bem aqui, ó, eu tenho uma parede, ó, tá vendo aqui uma parede próxima à escada, ela vai até aqui, passa por dentro do piso e encosta nessa outra camada de piso, né, que podemos considerar como se fosse um tipo de radier. Eu estou considerando radier, pessoal, que na verdade é apenas uma ideia ainda da fundação, tá? Porque depois a gente vai realmente fazer a parte de baixo, a parte da infraestrutura do nosso projeto, tá bom? A princípio, para não bagunçar muito as ideias, para a gente não ficar muito confuso, a gente vai fazer isso aqui que se chama-se de um radier. O que é um radier? O radier nada mais é que uma lajão, né? Uma laje que vai realmente ali sobre a face do terreno, e em cima desse lajão é feita a casa, é feita a edificação, tá? Então a casa fica sobreposta ou sobre esse lajão que nós chamamos de radier, tá bom? E obviamente que esse radier, alguns deles têm fundações, tem sapatas, né? Tem estacas ali que vai dar realmente aí a estabilidade para ele no terreno. Ou seja, então quando a gente for fazer as paredes, pessoal, as nossas paredes elas vão atingir aqui, ó, esta linha tracejada que é o nosso nível 0, tá bom? Depois que a gente aplicar todas as paredes, nós vamos entrando em uma por uma e verificando qual que vai ficar na sua respectiva altura. Por quê? Porque o piso ele tem espessuras, olha, ele tem diferenças de espessura. Então pode ser que uma parede fique um pouco mais alta e outra parede fique um pouquinho mais baixa. Mas no contexto geral, as paredes elas vão encostar todas aqui, ó, nesse radier, tá? Deixa eu pegar a medida dele aqui para a gente ter uma ideia, ó. Tá dando aproximadamente aí 5 centímetros, tá? É apenas uma face aí de 5 centímetros e eu explico um pouquinho mais para frente para vocês. Não se apegue nisso agora, tá? O importante é você ir entendendo conceito por conceito,
como é que faz paredes, como é que configura as camadas das paredes, configuração da faixa da vista. E depois a gente vai lá para a fundação, tá? Fique tranquilo aí que você vai entender todo o conceito direitinho. Então vamos lá. Quando a gente vai inserir paredes, né, como eu já comentei com vocês, a gente vem sempre no andar que a gente quer. No nosso caso, então, a gente vai colocar aqui, ó, planta baixa do primeiro andar. A gente vai observar o seguinte. O nosso projeto, quais são as espessuras que a gente tem? Então eu pego aqui o comando para medir, ok? E aí eu vou pegar aqui essa informação, ó. Vou clicar aqui. Até aqui eu tenho paredes de 15, tá? Tá dando uma diferençazinha ali, mas não tem problema. É ali mais para efeito de precisão do AutoCAD. O valor real é uma parede de 15 aqui do lado de fora. Aí nós temos uma outra aqui, ó, que já na própria cota já mostra que é 20. Ou seja, aqui eu tenho que criar um tipo de parede. Aqui, ó, eu já tenho que criar um outro tipo de parede, porque é uma parede já um pouco mais espessa, né? Um pouco mais grossa, tá bom? Eu acredito que o nosso projeto, a grande maioria das paredes são todas de 15 mesmo, ó. Tem uma outra de 20 aqui na garagem, ó. Tem uma de 20 aqui e tem uma outra de 20 aqui. Bom, então a gente vai fazendo assim, ó. Eu vou clicar no comando, aqui, ó, no comando parede. Quando eu clico no comando parede, como eu comentei com vocês, nós temos as famílias, tá? Eu tenho a família aqui, ó, de paredes básicas. Dentro da família de paredes básicas, eu tenho os tipos aqui, ó, de paredes, tá? Eu vou pegar essa daqui, ó, feita pelo usuário, vou clicar nela e vou vir em editar tipo. Quando eu clico em editar tipo, aparece aquela janela de configuração, onde mostra aqui, ó, a família é uma família do sistema parede básica, tá? E dentro da parede básica, eu tenho aqui, ó, aquela que nós fizemos na aula passada, tá? Se você clicar aqui na alça um pouquinho para baixo, você vai ver que as outras famílias são parede cortina e parede empilhada, tá bom? E aqui, ó, obviamente, quando você seleciona a parede básica, aqui, ó, você tem todas as outras paredes, tipos de paredes que fazem parte da família de paredes básicas, tá bom? Vou apertar o ESC e vai ficar essa daqui mesmo. Muito bem, então a gente sabe que ela tem ali 15 centímetros de espessura. Então o que a gente faz, pessoal? De imediato, entrou nessa janela, vai criar uma parede nova, vem em duplicar, tá bom? A gente clica em duplicar. E aqui a gente vai dar um nome, então, para essa parede. Eu vou colocar o nome dela de alvenaria. É interessante você colocar a espessura dela, tá? Isso é importante, porque aí vai ficar mais fácil para você identificar aqui, ó, no seletor. Depois, tudo bem? Você pode colocar aqui o tipo de acabamento que você tem do lado de fora e do lado de dentro. Então, você pode escrever aqui. Eu não vou escrever agora, porque é apenas uma parede genérica, uma parede básica para mostrar para vocês aqui a aplicação, tá? Então a gente vai mostrar e vai aplicar isso daqui um pouquinho mais para frente. E depois que a gente colocar então essa informação dos acabamentos, a gente coloca o nome do usuário. Eu vou colocar aqui o meu nome, Ailton, tá? Você pode pôr aqui a palavra usuário, tudo bem? Ó, para que a gente não fique muito confuso depois, eu vou até colocar aqui provisoriamente assim, ó, vou colocar para o lado de fora, pintura, tá bom? Tracinho, e para o lado interno, eu vou colocar, vamos colocar assim, ó, pintura escura, tracinho, para o lado interno, pintura clara, tá? E ainda é uma parede aí hipotética, né? Tá bom? E aí eu clico em OK. Então tá criada aqui, ó, uma alvenaria, que é uma parede de 15 centímetros. Obviamente que esse nome aqui não tem influência ainda na espessura, tá? Do lado de cá, parede escura, do outro lado, parede clara, e é feita pelo Ailton, feita pelo usuário, tá bom? Aqui é o seguinte, ó, então, essas partes aqui, ó, todas essas configurações, tanto os parâmetros quanto os valores, eu vou explicar para vocês um a um, aí, obviamente, no decorrer da aula. Se você vir aqui em visualizar, você vai ver que está com a mesma característica do que nós deixamos na outra aula, não foi? Só que aqui é o seguinte, eu vou pedir para que vocês venham no editar, tá bom? Aqui ó, em estrutura, em editar, e nós havíamos feito aqui apenas o azulejo cerâmico para o lado de fora. Então eu vou clicar aqui, vamos colocar apenas uma pintura simples, tá? No caso, ó, deixa eu fechar aqui, é o lado externo, tá bom? O lado externo, então, é pintura escura. É apenas um nome.
Então, vou clicar aqui nos 3 pontinhos. Vamos ver o que a gente tem aqui de pintura. Vou digitar pintura. Tá aqui, ó. Pode ser uma pintura... Pode ser essa aqui mesmo, ó, faixa de estacionamento. É apenas aí para a gente se identificar, tá bom? Vou clicar aqui em OK, então ficou amarelinho do lado de cá. Aí eu vou inserir mais um material, ó, ele ficou aqui em cima, eu seleciono, só que eu quero que ele fique para o lado interno. Olha aqui, ó, lado interno, tá bom? Então eu vou clicando abaixo até ele ficar para baixo do limite do núcleo. De forma, pessoal, que aqui, ó, onde está, podemos dizer assim, o bloco, o principal da parede, ele está entre os 2 núcleos. Isso é fundamental para depois ter ali os arremates das paredes, que eu vou explicar aí possivelmente já na próxima aula, tá bom? Então, ó, o lado externo vai ficar amarelo, do lado de dentro, aqui, ó, eu vou deixar a mesma, porém, ó, no sombreamento eu vou só clicar na cor e vou colocar uma outra cor para a gente distinguir, tá bom? Pode ser até um azul assim, ó. Tá, vou deixar esse azul mesmo, OK. Então eu sei que o lado interno, ó, vou aplicar, OK. Observe que não aparece aqui, ó, a cor azul porque a gente não colocou espessura, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, 0,01, tá bom? E aí sim aparece, ó, azul, azul e dentro é o bloco, né, ou o tijolo. Só que você vai observar que a nossa parede agora atingiu 16. Por quê? Porque o nosso bloco está com 14, então eu tenho que diminuir aqui um pouquinho, ó. Tá bom? Agora um detalhe, pessoal, é o seguinte. Tá, ó, então atingiu aqui os 15. Um detalhe, estas medidas que você vai inserir, por exemplo, aqui, ó, na estrutura da parede, depois o reboco, o embolso, a gente vai ver mais detalhadamente um pouquinho mais para frente, tá bom? A gente vai pegar, por exemplo, um bloco, pegar as especificações técnicas dele, através da BNT, através das normas técnicas e aplicar realmente aqui nas nossas paredes. Reiterando, isso daqui é apenas uma parede hipotética ainda para a gente começar a entender o conceito, tá bom? Agora é o seguinte, ó, veja que do lado de cima ficou azul também, porque quando eu cliquei aqui, ó, eu alterei o material, tá? Ó, olha só, eu vim aqui na faixa de estacionamento e alterei esse material. Bem como a parede, eu não editei a parede, eu também posso editar o material, tudo bem? Então eu faço assim, ó, eu clico com o botão direito em cima do material que eu quero e venho aqui em duplicar, tá? Quando eu clico em duplicar, ó, aparece aqui e aí eu posso colocar o nome do elemento que eu quero, tá? Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, ó, pintura escura, mas posso até colocar externa, tá? Apenas para a gente saber, tá bom? Então foi criada aqui, ó, um novo material, tá? E aí eu vou colocar essa cor aqui. Pode ser uma cor escura mesmo? Vamos fazer bem certo, né? Vamos colocar assim, ó, uma cor escura. OK. Vai ficar esse daqui escuro. Aí eu venho aqui, botão direito do mouse, duplicar. E aí eu vou colocar interna, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, interna. E aqui eu vou colocar a palavra clara, ó. Tá bom? Aperto o Enter. Então, aqui é a mais clara aqui, eu vou colocar realmente uma cor mais clara, tá? Vamos colocar assim um laranja, OK, tá bom? Então, quando eu der aqui, ó, um aplicar, vamos ver, ó. Esse aqui é o de fora, então eu tenho que alterar e colocar o escura, OK. Esse de dentro aqui, ó, eu altero e coloco a que está com a cor clara, né? Vamos ver onde ela está. Está aqui um pouquinho mais para cima ou para baixo. Aqui, ó, pintura clara. Tá bom? OK. Então tá certinho, ó. Para o lado de cima é um verde um pouco mais escuro, ó. Pintura escura. Tá com 1 centímetro. Obviamente que não vai ter uma grossura, né? Ou uma espessura de tinta dessa, né? Senão vai acabar com a tinta todinha aqui do cliente. É apenas um exemplo mesmo. E aqui do lado de dentro, ó, dessa forma, para a gente, né, se orientar um pouquinho lá dentro do projeto. Feito isso, pessoal, vamos clicar aqui em OK. A nossa primeira parede aí de exemplo do curso, né, foi criada para a gente começar a inserir lá no projeto. Se você quiser também, ó, pode vir aqui em editar, onde está aqui, ó, a estrutura, ó, que é o bloco. Observem que ele está marcado aqui, ó, ele faz parte do material estrutural da parede, ou seja, o bloco realmente
ali ou tijolo, tá bom? E aí as outras partes aqui, ó, faz apenas o papel de cobertura, ou seja, de revestimento, tá bom? Ou seja, então esse interno aqui, ó, se você clicar, ele vai vir aqui com unidade de alvenaria de concreto, que é um padrão que já veio lá daquela parede básica, genérica que a gente havia pego, né, anteriormente. E se você colocar aqui, ó, na opção gráfico, você vai observar que ela tem os seus próprios padrões, tá? Ó. Se você mudar aqui, você estará mudando o padrão desse material. Então, o que é aconselhável? Botão direito, duplicar. Tá? Ó, aparece aqui concreto no final, ou entre paredes, eu posso até colocar o usuário, tá? Então, o que vai acontecer? Essa daqui, ó, eu vindo em gráfico, eu posso mudar a opção de sombreamento. É como que eu vou ver ela sombreada, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um marrom assim, ó. Ok? Aqui é o comportamento dela olhando, né, do lado dela, em vista, na lateral, tá bom? E aqui é olhando ela no plano de fundo, tá? Ó, então, você pode colocar uma achura ou pode mudar realmente o plano de fundo dela. Padrão de corte, ó, quando ela é cortada. Por exemplo, aqui, ó, ela está apenas com esse tracejadinho, ó. Aliás, com esse xadrezinho aqui, ó, branco, mas eu posso pôr uma outra cor, literalmente, ó. Eu vou mudar aqui, ó, por exemplo, o plano de fundo, vou colocar um sólido, ok. Esse sólido eu vou colocar realmente marrom, ok. E a achura aqui, ó, vou mudar a cor da achura, vou colocar a achura amarela. Então, vocês vão observar que o plano de fundo vai ficar marrom com as linhas aqui, ó, do xadrez amarela. Aí eu dou um aplicar, ok. Olha lá, tá bom? Então, a gente sabe que aqui dentro, ó, realmente é o bloco ou o tijolo, tá bom? Deixa eu só mudar essa cor que eu acho que ficou um pouco forte. Deixa eu só colocar uma outra cor aqui. Ao invés de marrom, deixa eu colocar uma outra cor um pouquinho mais suave, né? Para que vocês vejam aí na tela. Pode ser até um azul assim, ó. Isso, eu acho que não vai ficar tão forte. E aqui, ó, ao invés de amarelo, eu vou colocar um azul, jogado um pouquinho para o roxinho, para a gente ver realmente a achura, tá? Opa, ele não mudou aqui a cor, deixa eu só mudar aqui, ó. Aqui é o preenchimento sólido, tá? Eu vou mudar essa cor aqui, passando para cá, ó. Eu clico nessa cor, pessoal, e pego aqui essa informação, ó. Observem aqui, ó, que o vermelho, verde, azul, 130, né? 235 e 253. Se eu quiser uma cor exatamente igual a essa, tá? Eu venho e colo para cá, ó, trago para cá. Mas não tem necessidade, a gente vem aqui meio no olhômetro mesmo, só para a gente ver a cor da parede, tá? Ó, aplicar, ok. Eu acho que assim ficou mais agradável um pouquinho, tá? Isso aqui ainda é uma explicação um pouco rápida, tá, pessoal? Não se preocupe, depois a gente vai entrar realmente aí em grandes detalhes. Bom, feito isso, colocamos então aí as camadas para o lado de fora, miolo e o lado interno. Atingimos 15, clica em OK. Ok, a nossa parede está aqui, ó. Tá, ó, alvenaria de 15, escura e pintura clara. Agora observem só um detalhe aqui, ó. Vou apertar o ESC. Eu vou pedir para que vocês venham no corte AA e vamos olhar aqui um detalhe bem importante, ó. A nossa parede, pessoal, saindo do zero até aqui, ela vai dar um total de 3,10, ó. 3,10 já é a laje, ó. Tá? Se vocês observarem, a nossa laje aqui, ela tá com 14, ó. Então, o que a gente pode raciocinar? 3,10 de altura menos 14. Então, é a altura que vai ter a nossa parede. Tá, mas aí ela também não está encostando embaixo. Olha só, ela não está vindo totalmente aqui. Então, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que tirar essa diferença que está aqui do radier e tirar essa diferença que está aqui, ó, para a laje, porque senão ela vai bater aqui em cima, ó, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer uma conta usando já o comando diretamente. Então vamos lá, vou pegar aqui a planta, vou pegar o comando, como a gente utilizou por último essa daqui, ela já vem aqui. Então eu deixo por padrão 3,10, que é aquele total do nível 0 até ali o primeiro andar, tá? Olha só, pessoal, estou aqui no dormitório. Para quem ainda não viu essa planta direitinho, deixa eu só mostrar mais uma vez, ó. É uma casa que tem um jardim aqui na frente, ó. Deixa eu apertar o ESC, ó, um jardim.
É um jardim bem amplo aqui na frente. Nós temos uma garagem também bem ampla para 2 carros. Do lado da garagem nós temos uma porta que já vai dar acesso direto à cozinha, ok? Do lado de fora aqui, ó, nós temos uma saída da cozinha que tem um outro corredor também. Esse outro corredor, ele dá um anexo aqui, ó, para o jardim, tá bom? Daqui, ó, do jardim a gente já tem uma entrada que já dá acesso à sala principal, né? Ou a principal entrada da casa, que é a sala. Essa sala, obviamente, dá um anexo aqui, ó, para a cozinha, tá bom? E na cozinha nós temos um pequeno hall que vai para o banheiro de baixo, né? Ou o banheiro social. Temos uma pequena despensa aqui. Na sala nós temos uma escada em U, que vai obviamente lá para o segundo andar. Do lado da escada nós temos uma parede cortina, né? Uma vidraça que a gente vai ver aí um pouquinho mais para frente, tá? Eu estou mostrando aqui primeiramente o primeiro andar, tá, pessoal? Depois a gente vai conhecendo aí os outros andares também. Saindo aqui, ó, desse hall, nós temos uma saída, né? Obviamente que vai aqui para a varanda aqui fora. Aqui do lado de fora nós temos uma pequena porta, ó, que vai dar acesso à área de serviço. Essa área de serviço tem uma janela aqui, ó, desse lado. E nesse canto aqui, o proprietário resolveu fazer realmente um escritório, tá? Inclusive, é um ambiente bem amplo. E lá nos fundos nós temos um quintal, e esse quintal tem uma edícula, tá? Nós vamos fazendo isso daí e vendo no decorrer das aulas, tá bom? Então, fiz aí um pequeno resumo da planta, mas a gente vai, como eu já comentei, ver muito esse projeto. Então, vamos lá. Clico no comando, já está aqui selecionado, vou colocar aqui, ó, não conectado, e vai ter 3,10. Então, vou fazer aqui primeiro o escritório e a gente vê então qual que é a altura que a gente vai definir lá depois. Bom, se eu vou começar nesse cantinho, pessoal, eu tenho que vir aqui, ó, na face de acabamento interna, tá? Que é a tinta clara, tá bom? Então, eu clico aqui e aí eu vou dando a volta, ó. Aproximo, aperto o scroll do mouse para usar o pan, como eu já comentei, ó. O zoom para aproximar e afastar é rolar a rodinha do mouse, tá? Então, venho aqui, ó, nesse ponto do meio, aliás, no ponto final, tá, pessoal? Perdão, ó, ponto final, clico. A parede vai continuar, lembrando que ela está em cadeia, tá? Eu procuro sempre fazer no sentido horário, tá, pessoal? As paredes para facilitar a didática e a compreensão de vocês, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou passar em frente à despensa, vou clicar nesse cantinho da boneca e a gente vai vir até aqui, ó, do outro lado e vamos clicar aqui, ó. Vamos apertar o ESC, ESC novamente, ó, a parede foi criada, tá? Se você quiser, vem aqui, ó, nas configurações para deixar no nível de detalhamento alto. E aqui, ó, bem do lado, nós vamos mudar o comportamento da visualização. Ou seja, nós vamos mudar como que a gente vai ver essa parede. Então, você vai clicar aqui e nós vamos colocar, por exemplo, sombreado. Quando a gente coloca sombreado, pessoal, a gente vê realmente a parede que a gente criou, ó, lá nas configurações. Ó. O bloco com essa cor mais clara dentro. A tinta aqui, né, ó, no caso, a pintura escura. E a parte de pintura clara realmente por dentro. Olha aí, ó. Tá bom? Agora, se nós virmos aqui, ó, no corte, olha só o que aconteceu. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Bem aqui, tá passando a nossa parede, ó. Observem que desse lado aqui, ó, tá aparecendo a hachura. Por quê? Porque é um corte. Nós não estamos aqui, ó. Deixa eu voltar aqui em cima para que vocês vejam, ó. Olha só, esse é o nosso corte AA. Ó, o observador passou por aqui, ele fatiou e nós estamos olhando para dentro. Então, nós vamos ver aqui, ó, essa parede cortada, esta paredinha aqui, ó, cortada, e aqui, ó, daqui para cá, nós estaremos vendo a face desta parede, tá bom? Então, vou lá, clico aqui, ó, corte AA, só que eu quero ver aquele mesmo tipo de acabamento. Então, vamos lá, mudo aqui, ó, para o nível alto de detalhamento, para mim poder ver as espessuras, né, das camadas, tá, ó. Olha lá, tá aqui as camadas. Se eu voltar, por exemplo, para o baixo, eu vejo só a parede, não vejo ali as camadas, tá? Então, coloco aqui, ó, alto e coloco sombreado também, ó, tá? Evitem colocar, pessoal, esses outros aqui, ó, Race Tray ou realista, porque pode ser que o projeto fique realmente bem pesado aí e vai demorar para o processador trabalhar, tá? Então, tomem cuidado com isso. Então, vamos lá. Tem aqui, então, o bloco, o lado de fora escuro e o lado de dentro com esse laranjão aí, ó. Tá bom? Então, é o seguinte.
como a gente fez desde a parte de baixo, pessoal, essa parede, então ela pegou do nível 0, como eu comentei, e foi até os 3 e 10, né? Ó, tá aqui, ó, 3 e 10. Então, se eu quero fazer ela chegando até a laje, eu tenho que diminuir 14. Opa, então não é 3 e 10. Tá? Então, ó, por exemplo, eu vou clicar aqui mesmo nela no corte. Ó. Essa que está aqui na nossa frente. Ó. Eu venho, clico. Quando eu clico, pessoal, aparece essas pequenas alças aqui. Ó. Tá? Então, eu posso pegar essa alça e posso trazer ela exatamente até aqui, ó, na altura da laje. Ó. Olha só. Aqui, ó, deixa eu pegar a laje exata aqui, ó. Ela está aqui, ó. Olha lá. Então, esta parede, ela já não tem mais 3 e 10, tá? Ela tem aqui, ó. Como ela está selecionada, aparece aqui nas propriedades que ela está dando 2,96, tá bom, ó? Olha lá. Está dando uma pequena diferençazinha aqui, bem minúscula, quase não dá para ver. Mas se você quiser arredondar, pode vir aqui diretamente, ó, e digitar 96, pronto, ó, ele já fica redondo e aplico. Tudo bem? Então, essa daqui, ó, foi alterada. Eu mudei apenas a altura dela, ó. Observem aqui, ó, a altura de deslocamento. Então, quando vocês ouvirem a palavra altura de deslocamento, está mexendo, então, na parte de cima. Tá bom? Agora, eu vou voltar para a planta. Ó, vou clicar nesta aqui. Vou vir aqui, ó, altura de deslocamento, então eu coloco, ó, 2,96, aplicamos. Seleciono essa, vem aqui, ó, altura de deslocamento, 2,96, aplicar. Seleciono essa, 2,96, aplicar. Essa daqui já vai estar alterada, ó, essa aqui, ó. Olha lá, já está 2,96, tá bom? Porque quando a gente cortou, a gente estava olhando lá de frente, já ficou ajustada, tá? Então, as nossas próximas paredes, a gente vai colocar exatamente esse valor de 2,96, tá bom? Para as próximas que a gente fazer na sequência do projeto. E com relação à parte de baixo, pessoal, observem aqui, ó, que o radier, como eu comentei com vocês, ele tem 5, não é? Então, se eu pegar essa parede aqui, ó, e mudar esta posição, observem aqui o seguinte, ó. Tá vendo aqui a palavra deslocamento, ó, tá 0, 0. Se eu mudar isso daqui, ó, eu vou levar ela um pouquinho mais para cima para que fique na altura aqui, ó. Olha só. Ou seja, então ela já está um pouquinho mais alta, ó, não tá? Então quando eu clico nela, vamos ver aqui, ó, a altura aqui da base. Olha aqui, ó, deslocamento da base. Então mudou aqui, ó. A minha base está com 4,89 e a altura dela, obviamente, que mudou, deixou de ser de 2,96 para 2,91. Então, a gente vai arredondar esses números. Eu vou colocar aqui o valor 5 centímetros da base, e aqui eu vou colocar 91 redondo, tá bom? E aí, eu aplico. Ou seja, pessoal, esta parede, ó, ela está começando com deslocamento de base, ok? A partir da planta, ó, do primeiro andar, com deslocamento de 5. E ela está com 2,91. Tá bom? Então, vamos lá. Vou voltar aqui para cima. Essa daqui que nós alteramos, ó. Eu seleciono essa. Venho aqui em propriedades, ó, deslocamento. E vou alterando esses valores, ó. Coloco aqui 5. Ok. Aplicar. Aqui, ó, é 91, porque senão ela vai subir, tá bom? Aplico. Venho nessa aqui. Essa daqui eu vou colocar 5. E essa aqui, 91. Opa, deixa eu alterar aqui. Para 1, aplicar. Aqui eu coloco 5 centímetros. Opa. 5. E aqui 91. Tá bom? E aplicamos. Essa daqui já tá certo, ó, tá bom? Então, obviamente, pessoal, que a gente não vai desenhando aqui no Revit dessa forma, fazendo para depois ajustar. A gente já faz ajustado para ficar rápido, tá? Eu mostrei isso daqui para vocês entenderem o conceito realmente. Então, quando eu vir aqui, ó, agora no corte, vocês vão ver, ó, que as paredes já estão realmente erguidas, ó, no local certo. Está atingindo a altura certa, porque aqui depois nós vamos ter, então, a nossa laje, tá bom? Então, vou voltar aqui. Então, agora sabendo disso,
eu vou fazer então a área de serviço. Então vamos lá, pego lá o comando, coloquei aqui, opa, já sei que não é 3,10, então coloco 2,91, que é a altura dela, tá bom? E olha só aqui, ó, deslocamento eu já venho e coloco 5, tá bom? Então não tenho mais preocupação, pessoal, basta agora vir aqui, ó, e fazer o comando. Ó, vem aqui, opa, essa aqui tá um pouquinho deslocada, deixa eu só... Ah, pessoal, desculpa, aqui, ó, na hora que eu coloquei o deslocamento, aqui é o deslocamento para o lado de fora. Então, perdão, aqui é 0 mesmo. E aqui, ó, é o deslocamento da base, tá? Ó, é esse aqui que a gente tem que colocar 5, ó. Agora sim. Tá bom? Aplicamos. Coloco aqui, ó, face de acabamento interna. Clico aqui. Ah, sim, agora sim, ó. Tomei um susto na hora que apareceu para lá. É porque esse deslocamento é o deslocamento, então, para o lado, né? Esse deslocamento é importante, pessoal, porque às vezes vai ter paredes que a gente vai desenhar como referência. A gente vai usar algum muro, ou uma cerca, um piso como referência, e essa referência vai deslocar a parede realmente para o lado. Eu mostro um pouquinho mais para frente para vocês, tá? Então, ó, vocês viram que eu coloquei já as configurações aqui, nesta parede da área de serviço, e não preciso mais alterar, porque eu já coloquei a altura certa, ó, 2,91 e 5. Tanto é que se eu vir agora nesse outro corte aqui, eu acho que é o CC, ó, eu clico, olha só, vamos colocar aqui, vamos colocar no modo alto e vamos colocar no modo sombreado, olha lá. Então já dá certinho aqui, ó, pegando no radier embaixo e pegando na laje em cima. Olha que legal, pessoal. Tá bom? Então, sabendo desse processo, agora é só alegria, né? A gente pode ir fazendo aí o restante das paredes, ó. Vem aqui, pega o comando parede. Aqui eu vou ter uma porta. Obviamente que eu não preciso fazer o vão, porque a porta é uma família e depois ela mesma já vai abrir o vão para nós. Então a gente faz uma parede aqui, ó, na perpendicular, tá? Ó, ESC. O Revit já vai fazer aí a junção. Agora observem só um detalhe. Aqui, ó, tá o lado verde para fora e aí tá o lado laranja para dentro. Esse trecho de parede aqui, ó, vai ter que ser uma outra parede diferente, um outro tipo de acabamento, porque senão não vai casar aqui, ó, com esse tipo de material, tá bom? Eu vou apertar o ESC aqui, depois a gente vai fazer, tá? Ó, esse pedaço aqui, ó, no caso, vai ter que ser verde aqui para todos os lados, né? Então, qual que seria a lógica? Vou fazer aqui rapidinho para que vocês entendam. Ó, vou clicar, editar tipo. Então, no caso aqui, ó, pintura escura, não vai ser mais pintura clara para o lado de dentro. Então, venho duplicar, vai ser pintura escura, tá? Então, vamos lá. Ok, dupliquei, venho em editar. A única coisa que eu faço, venho aqui onde está claro, tá? E coloco a escura. Olha aqui, ó, pintura escura. Ok, ficou os dois lados escuro, ok, tá bom? Foi apenas para vocês entenderem o conceito. Então, eu venho aqui, essa daqui, ó, eu pauso o mouse e tá lá, ó, pintura escura, coloco aqui, ESC, olha aí, então tá certinho o nosso acabamento, tá, ó, tá bom? Obviamente, né, pessoal, que aqui a gente não vai usar o mesmo acabamento que tá lá fora, é apenas para vocês entenderem, ó, o arremate que o Revit faz aí na parede, tá bom? Então eu vou clicar aqui e vou pegar a outra que a gente já havia feito anteriormente, ó. Essa aqui, ó, pintura clara. E vou continuar, 2,91. Deslocamento aqui, ó, já tá 5, tá bom? E vou passar aqui, ó, que vai ter uma vidraça, mas a gente vai passar direto, vocês vão entendendo o conceito, ó. Então desço, vou no sentido horário, vou passar aqui, ó, pela sala. Vou vir até aqui, ó, porque daqui para cá já muda a espessura, tá? E vou clicar aqui, ó, mudar ESC. Vamos ver aqui em cima como é que ficou. Olha lá, tá? Então tá pro lado de fora escuro, esse lado de dentro aqui, ó. No caso, esta parede agora, ó, como ela tem um ambiente dos dois lados, essa parede aqui já não vai ser mais essa, vai ter que alterar aí posteriormente, tá bom? Agora, o que eu vou pedir para que vocês façam? Sem preocupação nenhuma, não se preocupem agora com o acabamento, tá? Vá fazendo todas as paredinhas aqui, ó, do seu projeto. Se você quiser fazer uma outra aqui, ó,
com uma espessura de 20 pode fazer. Faça todas as paredes aqui, ó, do projeto, tá? Como eu comentei, não se preocupem agora com o acabamento, que isso daqui ainda é uma explicação hipotética, a gente vai depois configurar um por um. O importante é que você entendeu agora, até agora, a posição onde as paredes estão sendo feitas. Isso é fundamental. A altura da parede e onde ela está começando e onde ela está finalizando. Agora, sabendo disso, pessoal, tem uma outra opção muito importante que nós chamamos de faixa da vista. Vocês vão ouvir muito falar nessa configuração faixa da vista. O que significa isso, pessoal? Nos projetos da construção civil, né, em geral, de arquitetura, esse desenho que a gente está vendo aqui, ó, não sei se vocês se lembram, eu comentei com vocês no comecinho do vídeo, que o desenho que a gente trouxe é do AutoCAD, ele está colado lá no nível 0. Legal, né? E a parede que a gente fez aqui, ó, ela tem já a sua respectiva altura. O desenho está aqui, ó, o desenho aqui embaixo, ó, não é? E a parede já tem a sua respectiva altura. Porém, na hora que a gente coloca aqui, ó, nessa planta, olhando o projeto em planta, esse desenho que a gente está vendo aqui, ó, ele não tem 2,91 de altura. Você vai clicar aqui, ó, e vai olhar, ah, professor, mas está mostrando aqui 2,91. Não, mas o desenho, a representação gráfica, ela vai até 1,5 m de altura. Então, o que você está vendo aqui? Você está vendo um corte, porque a planta baixa, pessoal, nada mais é do que também um corte, tá? Vou colocar aqui no 3D um pouquinho para que vocês entendam, ó. Vou clicar aqui, tá lá as paredes, ó, do nosso projeto. Esta parede aqui que você está vendo, ó, que nós fizemos, todas elas têm 2,91. Nós sabemos disso. Porém, quando eu coloco em planta, quando eu mudo para essa vista, é como se o Revit pegasse uma fatia aqui, ó, uma navalha, e cortasse tudo que está para cima e deixasse visível para nós apenas 1,20 m ou 1,5 m para baixo. Então, a gente só consegue ver o que está para baixo. Tudo bem? Sabendo disso, sabendo, obviamente, que os projetos são dessa forma, a gente vem na vista, olha só, prestem bastante atenção, a gente vem na vista e eu posso mudar o comportamento disso daqui, como que eu quero ver isso daqui. Para isso, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a gente deixa na vista, não seleciona nenhum objeto, nada, nenhuma parede, linha, nada. Quando a gente não seleciona nada, as propriedades aqui, ó, ficam da planta que nós estamos atual, que é uma planta de piso, olha só. Não é a planta de piso? Aqui, ó, planta baixa, então tá aqui, ó. Eu não seleciono nada, fica marcado aqui, ó, propriedades de planta de piso. Quando a gente faz isso, vocês vão descer aqui um pouquinho mais para baixo e vai ter um querido botão chamado faixa da vista, tá? Você pode vir aqui, ó, vai surgir uma janela escrito faixa da vista. Se você quiser também, você pode usar o atalho, tá? Que é um comando que a gente vai usar bastante, que é o VR, tá? Que é de View Range. Olha só, você digita VR, vai surgir exatamente a mesma janela. Muito bem, então. Eu vou colocar aqui do lado. Observem que tem um botão aqui e o Revit deixa um pequeno demonstrativo para que vocês entendam como é que funciona esse comando. Ou essa ferramenta, né? Então, vamos lá. O que ele está mostrando aqui, ó, no desenho, pessoal? Quando eu estou aqui, ó, observem que esse desenho está em corte. Vamos imaginar que aqui, ó, nessa parte de cima da casa, eu sou um mestre de obra, um pedreiro, um engenheiro. Eu estou olhando lá para baixo, ó, tá? Eu estou vendo o que está construído lá para baixo. Então, o que entende-se? Tá vendo essa primeira linha aqui, ó, que está com o número 1? Essa daqui, ó, é a faixa principal topo. Então, nós temos aqui, ó, faixa principal, nós temos o topo, o plano de corte, ó, que é a 2, e o plano inferior, ó, 1, 2, 3, tá bom? O que significa que aqui, ó, o topo, eu só vou conseguir ver aqui, ó, na minha parede tudo que está para baixo de 2,30. Opa, então se minha parede tem 2,91, eu só estou vendo o que está para baixo de 2,30. Posso alterar isso daqui, por exemplo, para ver um telhado que está acima, para ver uma caixa d'água, algo nesse sentido? Sim, mas a princípio a gente não altera. Então, o raciocínio aqui é o seguinte. Faixa principal, pessoal, é essa daqui, ó, que está com a corzinha azul clara. Observem que está o número 5 aqui, ó, faixa principal. Então, olhando daqui de cima, eu consigo ver de 2,30 para baixo.
Legal. A minha planta baixa, como eu comentei com vocês, que é aquela fatia que a gente corta, ela está aqui, ó, como plano de corte, ela está a 1,20 de altura. Geralmente a gente pode variar entre 1,20 a 1,5. Tá? Eu coloquei aqui 1,5 e dou um aplicar. Opa, não estourou, não aconteceu nada. Tá bom? Porque ainda eu estou dentro dessa faixa aqui. Ó. Então, como se eu tivesse pegado esse número 2 e subido ele um pouquinho mais para cá. E o corte da planta, olhando em planta, tá a 1,5 m de altura. E aqui embaixo, pessoal, nós temos a opção inferior, que é esse número 3. Ou seja, eu consigo ver até o nível 0 na altura 0. Ou seja, eu estou vendo lá, ó, a planta desenhada exatamente lá no nível 0. Tá bom? Então, ela está, obviamente, na mesma altura. O desenho ou o início da parede está na mesma altura lá embaixo. Não muda nada. Observem aqui, ó, que você tem alguns pequenos seletores onde você vai alterar. Agora, uma dica importante. Isso daqui você altera conforme o nível que você está. Se você está no primeiro andar, preferencialmente deixa aqui, ó, primeiro andar, porque senão você vai acabar se confundindo. Tá bom? Então, aqui, ó, é o início da sua visão. Aqui é a altura do corte da planta. E aqui, ó, é o inferior, tá bom? É o limite da parte de baixo. Porém, em alguns casos, ou na grande maioria dos casos, a gente pode ver o que está para baixo do nível 0. Suponhamos que lá no nível 0 nós temos, por exemplo, uma sapata, ou nós tenhamos um porão, uma escada, mais um pouquinho lá para baixo. E aí a gente vem aqui e altera esse valor. No caso, esse valor tem que ser negativo. Por exemplo, se eu tiver aqui uma sapata, obviamente que ainda não tem, eu coloco aqui um valor menos 1 metro, vai ficar 1 metro negativo. Então, é como se eu pudesse ver através do raio-x, olhando aqui, ó, no piso, a minha visão vai conseguir entrar lá dentro e eu vou conseguir ver a sapata que está lá na parte inferior. Tá bom? Pessoal, a faixa da vista é basicamente isso. Tudo bem? Vai acontecer, por exemplo, de você fazer uma janela mais alta. Obviamente, por exemplo, um banheiro tem um vitrô que tem 1,55 m. Então, esse vitrô, se você colocou o corte aqui, o vitrô não vai aparecer na parede, porque ele está 5 centímetros mais alto, tá bom? Mas aí eu vou explicar depois para você, no decorrer das aulas, para vocês, que dá para ver, porque tem uma outra ferramenta que a gente ajusta o controle dessa vista. O que é importante, pessoal, na aula de hoje, a aula 8, é vocês entenderem isso, que essa parede que a gente fez, ela está sendo vista de 2,30 para baixo. Esse elemento azul significa que a parede foi cortada. Esse corte, ele está a 1,5 m de altura e eu consigo ver o piso da minha planta porque ele está no 0, tá? Eu não consigo ver nenhuma sapata, nenhum porão lá para baixo porque o meu deslocamento, ó, da profundidade da vista está 0, 0. Se eu vir aqui, ó, e colocar ilimitada, olha só, eu tenho aqui a opção, ó, ilimitada. Então o que vai acontecer? Tudo que está lá para baixo eu consigo ver. Tá bom? O que eu tiver aqui, ó, uma plantinha, um vasinho de planta, como eu comentei, uma viga, uma sapata, qualquer coisa que tiver aqui, eu colocar ilimitada, ele vai aparecer o que está lá para baixo. Tá bom? Esse é basicamente o conceito. Esse comando aqui a gente vai ver bastante aí nas aulas, então decore o atalho, é o atalho VR, tá? De View Range, e a gente vai usar bastante aí no decorrer das aulas, tá bom? Pessoal, então eu vou deixar aí meio como um exercício para vocês fazerem aqui, ó, o restante das paredes, reiterando, não fique aí preocupado, não se preocupem aqui, ó, com esse acabamento, tá? Porque a gente vai alterar depois. A ideia é você colocar a parede na altura correta. Coloquem ela todas aqui na altura correta. Eu vou fazer aqui, tá bom? Já vou deixar salvo como tema da aula 8 final, se você quiser entrar, abrir o arquivo, dar uma analisadinha nele, tá bom? Para que a gente veja exatamente as alturas das paredes, tá? Aí na próxima aula, que é a aula 9, aí sim nós vamos pegar essas paredes e vamos aplicar uma a uma, em setor por setor do nosso projeto, já as configurações mais reais, tá? Pode ser que não a princípio todas elas, mas a gente vai procurar já começar a aplicar. E aí vai ter mais opções bem importantes aqui, ó, no editar tipo, tá? Vai ter outras opções aí bem importantes para mostrar para vocês. Legal? Pessoal, muito obrigado então pela atenção. Faça aí essas paredinhas com um pouquinho de paciência, na altura certa, no posicionamento correto.
e a gente continua então aí na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!